O que acontece quando alguém tem tudo, mas sente que não tem nada? Quando o sucesso, a fama e a riqueza, em vez de trazerem felicidade, geram apenas um vazio insuportável? Como alguém pode alcançar o auge da glória e, ao mesmo tempo, ser consumido pelo desespero? Essas foram as perguntas que assombraram Lev Tolstói. No final do século XIX, ele era um dos escritores mais influentes do mundo. Autor de Guerra e Paz e Ana Karenina, suas obras eram lidas por milhares de pessoas e sua reputação como gênio literário estava consolidada. Mas, por trás dessa imagem pública, Tolstói enfrentava uma crise existencial devastadora. Ele começou a se perguntar: qual é o verdadeiro propósito da vida? Se tudo termina na morte, então qualquer esforço, qualquer conquista é inútil? Essas dúvidas o atormentavam dia e noite. Tolstói buscou respostas na ciência, na filosofia e na lógica. Leu os grandes pensadores da história, tentando encontrar um argumento sólido que justificasse a existência. Mas, quanto mais estudava, mais se deparava com o niilismo, a ideia de que a vida não tem sentido algum. A conclusão parecia inevitável. Tudo o que fazemos é apenas uma passagem efêmera rumo ao esquecimento. Esse pensamento o levou a uma angústia insuportável. Em seus diários, Tolstói descrevia a sensação de estar pendurado em um galho sobre um abismo, sem ver nenhuma saída. Ele chegou a considerar o suicídio. Afinal, qual a razão para continuar vivendo, se no fim nada disso importava? No entanto, algo inesperado aconteceu. Tolstói começou a observar os camponeses russos e percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto ele, um homem culto e rico, mergulhava no desespero, aqueles trabalhadores humildes pareciam carregar uma paz inabalável. Eles não tinham riquezas, não tinham conhecimento filosófico, mas tinham algo que os sustentava: a fé. Foi essa descoberta que transformou Tolstói. Enquanto ele tentava encontrar sentido na razão, talvez a resposta estivesse na espiritualidade e na simplicidade da vida. Ele rejeitou o materialismo, afastou-se do luxo e passou a viver de maneira austera, dedicando-se a ajudar os outros e a encontrar sentido no amor e na compaixão. Mas será que essa foi realmente a resposta definitiva? Será que a fé é a única saída para uma crise existencial? Enquanto Tolstói encontrou refúgio na espiritualidade, outro grande pensador da mesma época trilhou um caminho completamente oposto. Enquanto Tolstói encontrava refúgio na fé, um outro grande pensador da mesma época percorria um caminho completamente diferente. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes da modernidade, não buscava sentido na religião ou na espiritualidade. Para ele, a busca pelo significado da vida passava por um rompimento radical com tudo o que era considerado absoluto. Nietzsche via a crença em um sentido divino como uma ilusão. Para ele, o homem havia criado Deus para suportar a dureza da existência. Mas essa ilusão, sustentada por séculos, estava se desintegrando. E foi então que ele fez uma afirmação que mudaria para sempre a história do pensamento ocidental: Deus está morto e nós o matamos. Mas o que Nietzsche realmente queria dizer com isso? Ele não estava anunciando uma morte literal, mas sim o colapso da fé na sociedade moderna. Com o avanço da ciência e da razão, a crença em uma ordem superior havia perdido sua força. Sem Deus, não havia mais uma verdade absoluta para guiar a humanidade. O mundo se tornava, assim, um território sem mapa. Mas Nietzsche não via isso como algo necessariamente ruim. Pelo contrário, ele acreditava que essa morte de Deus era uma libertação. Agora, o homem poderia criar seus próprios valores, ao invés de seguir regras impostas por uma moral externa. Foi a partir dessa ideia que ele desenvolveu o conceito do Übermensch, o super-homem. Para Nietzsche, o verdadeiro sentido da vida não vinha de dogmas religiosos, mas da capacidade de cada indivíduo superar seus próprios limites e criar um significado para si mesmo. Em vez de aceitar verdades prontas, o homem deveria se tornar o arquiteto de sua própria existência. No entanto, essa liberdade vinha com um peso. Sem uma verdade universal, a humanidade corria o risco de cair no niilismo.
a ideia de que nada tem sentido e, portanto, tudo é permitido. Nietzsche temia que, sem um novo conjunto de valores, o vazio deixado pela morte de Deus pudesse levar ao colapso moral e psicológico das sociedades. Se Tolstói encontrou na fé um caminho para escapar do desespero, Nietzsche seguiu a trilha da autossuperação. Para ele, a resposta não estava em aceitar um sentido imposto, mas em construir o próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar um abismo de incertezas. Mas qual dessas visões faz mais sentido? A busca pelo significado deve ser individual ou coletiva? A fé é uma resposta ou uma fuga? Essas perguntas nos levam ao grande confronto de ideias entre Tolstói e Nietzsche, duas formas opostas de encarar a existência. Conflito filosófico, fé versus autossuperação. Tolstói e Nietzsche encaravam a vida de formas completamente opostas. Para um, a fé era a única resposta possível para superar o desespero existencial. Para o outro, a fé era uma ilusão que impedia o homem de atingir seu verdadeiro potencial. Mas qual desses caminhos faz mais sentido? Tolstói acreditava que o ser humano só poderia encontrar significado ao se conectar com algo maior do que ele mesmo. Para ele, a vida sem fé era um beco sem saída. Seu próprio colapso emocional e a descoberta de uma espiritualidade renovada eram provas disso. Ele abandonou sua riqueza, passou a viver de forma simples e encontrou propósito na compaixão e no serviço ao próximo. Nietzsche, por outro lado, via essa atitude como uma rendição. Para ele, aceitar uma verdade absoluta imposta pela religião ou pela tradição era negar a própria capacidade de criar sentido. O homem deveria ser responsável por sua própria existência, moldando sua vida com base na força de sua vontade e na superação de seus próprios limites. Mas essa diferença ia além do conceito de significado. Ela tocava no próprio modo de viver. Tolstói pregava a humildade, o desapego material e o amor incondicional. Nietzsche exaltava a força, a afirmação da vida e o desprezo pelo conformismo. Para ele, a moral cristã de Tolstói era uma moral de escravos, uma submissão que impedia o ser humano de evoluir. E aqui surge a grande questão: será que a fé realmente é um refúgio seguro ou apenas uma forma de evitar a dureza da existência? Para Tolstói, a fé foi o que o impediu de se perder no desespero. Para Nietzsche, a fé era um obstáculo para o verdadeiro crescimento. Mas será que Nietzsche estava certo ao rejeitar qualquer sentido absoluto? Se cada pessoa cria sua própria verdade, não corremos o risco de cair no caos e na falta de direção? Ou será que Tolstói estava certo ao buscar um sentido externo para a vida, mesmo que isso significasse aceitar uma crença sem provas? Essas duas perspectivas continuam a influenciar o mundo até hoje. Há aqueles que encontram paz na religião e na espiritualidade, assim como Tolstói. Outros preferem trilhar um caminho próprio, rejeitando verdades impostas e buscando significado dentro de si, como Nietzsche defendia. No fim, esse confronto não tem uma resposta definitiva, mas o impacto dessas ideias moldou não apenas a filosofia, mas também a forma como cada um de nós encara a própria vida. Mas como essas visões foram além da filosofia e influenciaram movimentos e figuras históricas. As ideias de Tolstói e Nietzsche não ficaram restritas às páginas de livros filosóficos. Elas ecoaram por gerações, influenciando pensadores, artistas, líderes e até mesmo movimentos sociais e políticos. Mas de que forma essa influência se manifestou? Tolstói, ao abandonar sua vida de luxo e se dedicar à simplicidade e à moralidade cristã, tornou-se uma referência para aqueles que buscavam um caminho espiritual baseado na não-violência e na compaixão. Seu pensamento impactou diretamente figuras como Mahatma Gandhi, que encontrou na filosofia tolstoiana uma base para sua luta pacífica contra o domínio britânico na Índia. A ideia de que a resistência não deveria ser violenta e de que a transformação social precisava partir do indivíduo ressoou profundamente em Gandhi,
que chegou a trocar cartas com Tolstói nos últimos anos de sua vida. Mais tarde, Martin Luther King Jr. também se inspiraria nesses princípios, levando os ideais de Tolstói para a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A ideia de que a mudança real só pode ocorrer quando se responde ao ódio com amor e à violência com resistência pacífica é um dos legados mais duradouros do escritor russo. Já Nietzsche, por outro lado, influenciou toda uma nova geração de pensadores que moldariam a filosofia existencialista do século XX. Figuras como Jean-Paul Sartre e Albert Camus partiram da ideia nietzschiana de que, se Deus está morto, então cabe ao indivíduo construir seu próprio significado. O existencialismo nasceu dessa premissa: a vida não tem um propósito pré-definido, e cada um deve criar seu próprio caminho. Nietzsche também teve um impacto forte na psicologia. Sigmund Freud se inspirou na sua visão do ser humano como um campo de batalhas internas, onde forças inconscientes moldam nossas escolhas e desejos. Carl Jung, por sua vez, desenvolveu a ideia do self e da individuação, conceitos que dialogam diretamente com a ideia nietzschiana do Übermensch, o homem que supera suas limitações e se torna aquilo que realmente é. No entanto, a obra de Nietzsche também sofreu deturpações perigosas. Suas ideias sobre a superação humana e a criação de novos valores foram distorcidas por movimentos totalitários no século XX, incluindo o nazismo. Embora Nietzsche jamais tenha defendido essas ideologias, sua irmã, Elisabeth Förster Nietzsche, alterou e reorganizou suas obras para que servissem de base para o pensamento nacionalista alemão. Isso criou uma associação injusta entre Nietzsche e doutrinas autoritárias que ele, em vida, criticou. Tolstói e Nietzsche impactaram o mundo de maneiras diferentes, mas igualmente profundas. Um defendeu que a salvação estava na humildade e na fé. O outro, que a libertação vinha da destruição das ilusões e da afirmação da própria vontade. E se essas visões são tão distintas, como podemos conciliá-las? Se Deus está morto, a vida perde o sentido? Ou finalmente nos tornamos livres para encontrar um significado próprio? Se o sentido já existe, independente de nós, isso nos traz conforto ou nos aprisiona a uma verdade que não escolhemos? Tolstói e Nietzsche chegaram a conclusões completamente opostas, mas ambos partiram da mesma angústia. O vazio existencial que consumiu Tolstói é o mesmo que Nietzsche diagnosticou no mundo moderno. Mas suas respostas foram contrastantes. Um encontrou alívio na fé, o outro enxergou na fé uma ilusão perigosa. O dilema permanece: a fé nos resgata ou nos enfraquece? A liberdade de criar nosso próprio sentido é empoderadora ou simplesmente aterrorizante? Talvez a questão não seja apenas escolher um lado, mas entender o peso de ambas as perspectivas. Nietzsche acreditava que o homem precisava se reinventar para não cair no niilismo. Mas, e se essa reinvenção for justamente a busca por algo maior, como propôs Tolstói? E se o erro não estiver em acreditar ou não acreditar, mas em se conformar com respostas prontas, sem refletir sobre elas? O medo do vazio pode nos levar a aceitar qualquer sentido que nos seja oferecido. Mas o medo da incerteza também pode nos tornar céticos demais para enxergar qualquer sentido real. No fim, não existe um veredicto definitivo. A filosofia não tem como nos dar respostas prontas, apenas ferramentas para que possamos formular nossas próprias. O que Tolstói e Nietzsche nos ensinam não é qual caminho devemos seguir, mas que a busca pelo sentido é um desafio inevitável da existência humana. E talvez seja essa busca, mais do que qualquer resposta, o que realmente nos torna humanos. Então, qual caminho faz mais sentido para você? Encontrar um significado já existente ou criar o seu próprio? Comente aqui embaixo e compartilhe sua visão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para mais reflexões como essa.